nossos amparadores, que estão conosco desde o momento pré-encarnatório. Então nós podemos sintonizar agora, imaginando que eles podem se aproximar de nós. Nesse envolvimento nós vamos sentir alguma sensação diferente. Podemos sentir um certo arrepio, ou uma certa sensação de tranquilidade, como se fosse um envolvimento amoroso que nos deixa mais tranquilos, seguros, para que a gente possa ficar mais sintonizado com o mundo espiritual. Porque existe um mundo espiritual aqui conosco. E é importante que a gente sintonize, aumentando a nossa vibração. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras e atitudes reverberam energia, reverberam como se fossem vibrações. Se nós conseguimos subir a nossa vibração, nós mandamos vibrações para o nosso corpo mais espiritualizadas. E o contato com o mentor nos ajuda. O mentor nos ajuda então a contatar, a sintonizar com os mentores da casa. São espíritos que cuidam da casa, cuidam de nós, de domingo a domingo, dia e noite, cuidando de muitos espíritos que vêm aqui. Muitas vezes num sono nós somos atendidos numa casa como esta. Então a gente vai sintonizando e percebendo que eles têm a única intenção de uma ajuda desinteressada, de nos ajudar para que nós fiquemos melhores. Vamos sintonizando com esses amigos espirituais, sintonizando então também com as equipes médicas que já ficam fora do planeta, ligadas a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, que nessa sintonia trazem, então, muitas vezes equipamentos, alguns equipamentos, algumas luzes, algumas vibrações no mundo espiritual para que nós sejamos tratados. Então, depois de uma palestra como essa, pode ser que nós saímos daqui já melhorados de um desconforto, de uma dor, ou de um sintoma, uma sensação, porque fomos tratados com a abertura que nós damos nessa sintonia. Agradecidos essas equipes, vamos sintonizando então com as servas de Maria. As servas de Maria são especiais para trazer o amor incondicional. Muitas vezes nós não temos amor nem por nós mesmos. E aprender a amar os inimigos é amar primeiro aos inimigos internos. Aqueles inimigos que nós chamamos de dores, que nós chamamos de defeitos, que nós chamamos de doenças, que são inimigos. Nós precisamos amar esses inimigos para transformá-los em amigos. E as servas de Maria nos ajudam então a subir a vibração junto com elas. E juntos, todos nós, encarnados e desencarnados, vamos sintonizando com o Cristo, para que o Cristo possa se aproximar de nós e nos abençoar nesta noite, para que a gente saia daqui abençoado pelo Cristo. Meus amigos, por que nos tornamos doentes? Quais são os motivos, que nos tornamos doentes? Para chegar até aqui, eu venho do Tatuapé, eu já vim aqui, mas não lembrava, eu pus um indicador no celular, um tal do Waze, todo mundo conhece, e ele veio me indicando os melhores caminhos. Como eu vim olhando, eu vim sendo obediente por esse caminho, então eu cheguei a tempo. Se eu viesse de uma outra maneira, talvez eu não conseguisse chegar a tempo. Será que nós temos indicadores? Será que nós temos guias que podem nos conduzir no caminho da vida? Quantos de nós falamos, eu estou doente, eu estou infeliz, eu estou em uma dificuldade, eu não consigo alcançar meus sonhos. Qual será? O que pode nos ajudar? Sendo um guia, um tipo de roteiro, um tipo de ajudar um mapa. O Evangelho, e toda a doutrina espírita, mas o Evangelho serve como roteiro. Nós podemos usar o tipo de um Waze espiritual. Então, tem uma dificuldade, uma dúvida, uma questão, eu abro o Evangelho e no Evangelho eu vou ter algumas dicas, sempre aquilo que a gente está precisando. Sempre aquilo que a gente está precisando. Então, a gente pode começar a pensar assim, nós precisamos de um manual de sobrevivência para viver na Terra. Sem manual de sobrevivência a gente não tem. E a gente veio sem esse manual. E aí os Espíritos nos trouxeram o livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um desses manuais de sobrevivência. Por quê? Porque existem muitas pesquisas, e quero trazer hoje uma pesquisa interessante para vocês. Nos Estados Unidos, eles fazem pesquisa de tudo, e eles começaram a pesquisar pessoas que estavam no leito de morte, que já não tinham mais condição de sobreviver a uma doença grave, a uma idade muito avançada, estavam no leito de morte, e perguntaram para essas pessoas, escuta, quais são os seus maiores arrependimentos durante a vida? Então, imagine a cena, pessoa no leito de morte, vai desencarnar, não sabe muitas vezes o que vai encontrar, não tem uma visão talvez espiritual, espírita da vida.
Quais são os seus arrependimentos maiores? Né? Primeiro, então são 5 arrependimentos maiores. Primeiro, teriam trabalhado menos. Bom, essa pesquisa não foi feita na Bahia, tá? Só para vocês terem uma ideia, só para começar. Mas lá, teria trabalhado menos. Segundo arrependimento, teria ficado mais tempo com os meus amigos, com os meus familiares. Puxa, isso é uma coisa que me arrependo. Terceiro, teria me permitido ser mais feliz. Olha que coisa interessante. Permitido ser mais feliz. Quarto, teria ido atrás dos meus sonhos. Teria ido atrás dos meus sonhos. Quinto, teria me importado menos com a opinião dos outros. Bom, quando eu li essa pesquisa, eu falei, bom, para um pouquinho, é coisa séria, porque as pessoas estão falando de coisas, e geralmente as pessoas que se arrependem no final da vida, elas nunca se arrependem pelo que elas fizeram, né? Sempre se arrependem pelo que elas não fizeram. Olha que interessante. Então, ousar causa ansiedade, não ousar também causa ansiedade. Então vamos ousar, né? E eu fiquei pensando, mas como é que a gente faz para chegar então, né, no momento do desencarne e não ter esses arrependimentos? Porque são coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Aliás, sabemos que os maiores arrependimentos dos espíritos, né, porque os espíritos desencarnam, e alguns mandam notícia, mandam corrigir e tal, dizem que lá o maior arrependimento é que perdeu muito tempo. Né? E a gente perde tempo aqui, né? Fica vendo São Francisco na televisão. São Francisco, não, as novelas que ninguém entende mais nada, eles estão tão confusos. Já mudaram o rio de lugar, não é aquele rio, é uma confusão, mas tudo bem. Então, nós perdemos muito tempo, porque nós não temos a consciência ainda. E quando a gente desencarna, fala, meu Deus, o que eu fiquei fazendo lá? Não era para ficar perdendo tempo, né? Mas vamos conversar um pouquinho desses 5 tópicos que eu acho importante trazer para cá, como talvez um guia para a gente chegar, né, no final da nossa vida, talvez sem alguns desses arrependimentos. Mas eu fiquei pensando, mas como que é isso aí? Primeiro, teria trabalhado menos. Mas no Brasil, né? Pelo amor de Deus, 40%, 50% é só do imposto, do sócio, do governo, né? E a gente trabalha bastante, e mesmo assim não dá, muitas vezes, para a gente ter uma vida, né, tão confortável. Como que é essa coisa de trabalhar menos? E eu fiquei pensando, não dá para trabalhar menos. Mas como é que a gente trabalha menos? Tem muita gente que trabalha muito e não sente que trabalha. Já viram? Pessoas que trabalham bastante e falam, você trabalha? Não, eu nem sinto que eu trabalho. Por quê? Porque eu amo o que eu trabalho. Então, as pessoas que amam o que trabalham, segundo os chineses, eles dizem assim, encontre um trabalho que você ama e nunca mais você vai trabalhar na vida, porque não vira mais trabalho, né? Aliás, trabalho tem uma conotação mais pesada, lembra escravidão. Por isso que é importante falar que eu tenho um serviço. Eu tenho um serviço. Quando eu tenho um serviço, eu tenho uma condição de servir. Eu já mudo a vibração do meu trabalho. Então, eu vou trabalhar, eu vou para o serviço. As palavras têm vibração. É importante. Vocês desconfiam? Se eu falar um palavrão aqui, todo mundo vai se sentir mal. Então, as palavras têm vibração. Mudemos as palavras, vigiemos as palavras o tempo todo. Por exemplo, tem uma palavra que eu vou falar, um palavrão aqui, que faz um mal danado. Se prepare. Palmeiras. Coisa horrível. Então, a gente tem que logo falar a vibração que sobe. Corinthians, olha, tá? Então a gente precisa saber falar as palavras, as vibrações, mas tudo bem. Então, como é essa coisa de achar um trabalho, né? Ou ter um trabalho que eu amo, que eu gosto? É só você fazer o que gosta. Então você só faz o que você gosta, pronto. Você nunca mais vai ter problema com o trabalho. Simples, tranquilo? Todo mundo só vai fazer o que gosta agora? Mais ou menos, né? Quantas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta? Bom, e eu fiquei nessa sinuca pensando, mas como é que eu faço então? Como é que eu saio dessa sinuca? Porque eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Como é que eu chego a um dia fazer só o que eu gosto? Então a gente precisa trabalhar muitas vezes nas inversões de polaridade. São os raciocínios de inverter a polaridade. Então, como é que um dia eu vou chegar a só fazer o que eu gosto? Mudando a frase. Começando a gostar do que eu faço. Então eu vou começar a gostar do que eu faço. Se eu começar a gostar do que eu faço, um dia vai acontecer de eu só fazer o que gosto. E é interessante, porque quando eu não gosto de uma coisa, eu só vejo o ruim,
o negativo, o crítico, eu só fico falando mal, eu falo mal do trabalho, do chefe da empresa, e aquilo me faz mal. E eu estou gerando toda uma questão que eu chamo de perfume. Quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós pensamos, nós liberamos um perfume que é invisível, como qualquer perfume, que tem um certo odor, ou olor, depende do que você pensa, que é a vibração. É invisível, a gente não vê, mas a gente sente. Pessoas que ficam o tempo todo reclamando, falando mal, você fica difícil ficar perto dessa pessoa. Porque você não sabe por quê, mas você não se sente bem. Porque a pessoa está levando um perfume ruim. Então, ficamos atentos. Como é que eu estou perfumando? Minha casa, o meu trabalho, o meu ambiente. O tempo todo, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Se eu fico num ambiente e eu começo a fazer perfumes diferentes, apesar do lugar... às vezes eu não ganho bem, eu não gosto do que eu faço, não concordo com a política da empresa, etc, etc, etc. Então tá, como é que eu faço? Aí nós lembramos de uma lição do Cristo. Para mim, uma das lições mais profundas e que ele, em 2 palavras, 3 palavrinhas, ele modificou, ele pode modificar a nossa vida. Vamos imaginar a cena. O Cristo vinha andando com os apóstolos naquelas estradas poeirentas, há 2000 e poucos anos atrás. Eles vinham caminhando, de repente, alguns apóstolos na frente, o Cristo andando, conversando com alguns, uns atrás, e de repente, alguns apóstolos na frente, veem uma situação no chão e se afastam. Põem a mão na cara, se afastam, não aguentam o que estão vendo, vão se afastando, e todos eles vão passando, vão olhando e fazem uma cara de esgarro, uma coisa ruim, e vão embora, passam, e o Cristo vai se aproximando. E ele, quando chega perto, ele percebe a situação. O que era? Era um cão que tinha sido atropelado, morto, que já estava alguns dias na estrada, todo podre, talvez com as vísceras aparecendo, uma cena muito feia, dantesca, com um mau cheiro. Então, uma cena muito feia. E o Cristo imagine a cena, para e fica observando, fica vendo aquilo. Imagina que os apóstolos já se afastaram, porque eles não aguentaram aquilo lá. Eles olham para trás, o Cristo parado, contemplando uma coisa horrível. Imagino que eles se perguntaram, mas o que será agora? O que o Cristo tem para falar? O que é isso? O que ele vem nos explicar? Mas aquela coisa horrível, e eles não aguentavam nem o cheiro, e eles vão se aproximando. Imagina, eles ficam ao redor do Cristo ali, imagine a cena, todos olhando, tapando o nariz, aquela coisa, e o Cristo contemplando. Aí imagino que eles ficam em volta, se aquietam para esperar a lição do mestre, e o mestre fala: que belos dentes tem esse cão. Essa é uma lição de psicologia profunda, de física quântica profunda, de mudança de vida. Por quê? O Cristo nos dá uma lição ali, com essas pequenas palavras, que belos dentes tem esse cão, com essa pequena frase. Ele diz o seguinte: a situação em que nós estamos vivendo pode ser toda ruim. Às vezes, na maioria das vezes, a gente só está vendo o todo ruim da situação. Mas ele sugere, ele ensina que no todo ruim, nos 99% ruim, tem 1% bom. E quando você muda o teu foco, quando você muda o teu olhar, e você olha o que está bom aumenta, porque o nosso foco é que o fermento da nossa vida, aquilo que eu olho, vocês estão olhando para cá. Vocês estão vendo a câmera filmando? Não. Porque vocês estão com foco para cá. Tem muita coisa acontecendo lá atrás. Vocês vão ficar curiosos, né? Não tem nada. Então, aonde eu coloco o meu foco? Quando eu coloco o foco dentro de tudo ruim, eu procuro. E aí vem uma das lições que eu acho importante da nossa doutrina, que é simples. Reconhece-se o verdadeiro espírita, dizem os espíritos, pelo esforço que faz para hoje estar melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Os espíritos não esperam que a gente mude. Eles não estão esperando, a gente vai mudar, vai melhorar. Não. Você está se esforçando? Tá. Tudo bem. Mesmo que você não consiga fazer a mudança que você precisa fazer, mas você está se esforçando. Tudo bem, você é um bom espírita. Veja, olha como os espíritos sabem das nossas dificuldades, das nossas limitações. Eles pedem esforço só.
Entende o que é esforço? Eu tenho uma situação muito ruim, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou em algum ambiente. É tudo ruim. Eu só reclamo, está ruim, está muito ruim. O que teria 1% bom? Vou procurar, vou me esforçar e vou tentar ver o que tem de bom aqui. Quando eu começo a procurar o que tem de bom, pasmem, eu acho. Já pensou? Aquela pessoa que você olha nela, não tem nada de bom, e de repente você começa a procurar e acha uma coisa boa nela. Fala, ué, se você olhar a coisa boa dela, você vai fazer aumentar o teu foco e a vibração, e na pessoa também vai aumentar a coisa boa. Então, procurar nas situações o que tem de bom, mesmo que eu me esforce. E se você encontrar mais de 1%, melhor. Porque quando eu começo, vamos pegar o ambiente de trabalho, que é a proposta nesse instante, que pode ampliar. O meu trabalho é todo ruim, mas eu encontrei uma coisa boa. Eu vou falar só dessa coisa boa. Eu vou pensar e agradecer só nessa coisa boa. Eu vou mudar o meu perfume vibratório, que todo dia eu exalo, em cima de pensar nessa coisa boa. Ora, eu vou então criar um ambiente ao meu redor com um perfume vibratório melhor. Se esse meu perfume começa a melhorar, ora, um ambiente perfumado, gostosinho, né? A pessoa acabou de tomar banho, pôs um perfuminho, é mais agradável, não é? É mais gostoso. Ficar do lado dessa pessoa é melhor. Quem sabe você devagarzinho contamina o parceiro da esquerda, o da direita, o da frente. Daqui a pouco, quando o perfume de uma empresa muda, a empresa pode mudar. Se a empresa não muda, o teu chefe maior arruma outra empresa para você. Aliás, você sabe quem é o teu chefe do trabalho? Você sabe quem é? Quem? Governador do planeta. A gente acha que é o Joaquim, o Manuel. Não, é o governador do planeta. Ele é dono de tudo. Então ele que tem que ficar vendo, olhando para ele. E é interessante porque ele olha o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas palavras. Se eu estou num ambiente, modificando o ambiente através de um olhar diferente, e o ambiente não quer mudar, mas eu estou naquela mudança, a vida fala, você já aprendeu o que você vai aprender aqui? Vamos num lugar mais perfumado. A vida nos recoloca. Isto é uma lei natural. Então como é que eu faço para começar um dia, não precisar me arrepender de ter trabalhado muito? Eu só vou trabalhar no que eu quero. Mas como é que eu vou só um dia trabalhar no que eu quero? Eu vou começar a gostar do que eu faço. Mas como é que eu vou gostar do que eu faço? Eu vou procurar no que eu faço as coisas boas e vou agradecer pelas coisas boas. Eu vou mudar a minha vibração. Porque aí a gente começa a mudar do comecinho de 1%. Isto serve para o nosso lar, serve para os amigos, serve para a relação com as pessoas. É uma proposta crística. Então, posso chegar no final da vida e as coisas vão mudando? Existem leis no nosso planeta que nós não conhecemos. Por exemplo, a lei da gravidade. Quando a maçã caiu na cabeça do Newton lá, ele falou, as coisas caem, né? E aí ele escreveu a lei da gravidade. Antes da lei da gravidade foi ser escrita, as coisas caíam ou não? Caíam. Então a lei da gravidade já existia antes de um homem escrever essa lei. Existem outras leis que regem a nossa vida que ainda não foram escritas, mas que já existem e funcionam. A lei da atração é uma, pouco conhecida. Lei do magnetismo. Então tem várias leis. Tem leis que a gente não conhece. As leis da vibração, por mais que a gente é espírita, a gente não conhece. A gente ainda precisa aprender. A gente sabe que não dá para pular da janela, que a gente vai quebrar a perna se pular lá embaixo. Mas a gente ainda não sabe que se eu burlar a lei da vibração, eu vou quebrar a cara, vibratoriamente. E a gente continua alterando essa lei, não respeitando essa lei. De novo, eu tenho que falar que palmeirense não respeita a lei vibratória do planeta e fica numa região umbralina. Então eu convido os palmeirenses a virem para a luz. Venham para a luz, que nós já estamos nas estrelas, que somos corintianos. É simples assim. Tudo bem até esse primeiro, né? Dá para fazer uma mudança, um pensamento? Legal. Então, o Cristo nos ensinou, a gente vai lá. Segundo arrependimento, me permitiria ser mais feliz. Mas olha, quando eu vi isso,
na televisão, um TED, um depoimento. Eu falei, mas interessante, como é que é essa coisa de permissão ser mais feliz? Eu fiquei muito pensando nisso, né? O Evangelho fala que felicidade não é deste mundo, mas você tem direitos a ter momentos felizes. A felicidade eterna, o gozo, ficar o tempo todo... Não é mesmo o planeta, porque o planeta não é feito para isso. Mas existem momentos de felicidade. Eu acredito que algumas pessoas têm 5% de momento de felicidade, outras 25%, outras 35%. Quem sabe tem umas com 85%. Opa, é momentos. Ninguém falou a porcentagem do momento. Então a gente pode optar uns 85%. Mas qual é a permissão? Como é que é essa coisa de permissão? Por que as pessoas, então, não se permitem ser felizes? Vocês acham que vocês se permitem ser felizes? E vamos tentar entender como que é essa permissão. Nós temos padrões inconscientes, padrões internalizados, regras que foram feitas e que nós obedecemos essas regras, que nós nem sabemos quem fez essas regras, e segundo essas regras nós temos certos comportamentos. Então, por exemplo, quais são as condições ou regras que nós temos, cada um de nós, para ser feliz? É coisa simples. Eu preciso ser saudável, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser bonito, eu preciso ter uma boa família, na minha família não pode ter ninguém doente, eu preciso ter um ótimo emprego, eu preciso ter uma casa boa. Quer dizer, você põe uma lista, quando você vai vendo, a lista que a gente tem para ser feliz é enorme, é automática, a gente nem pensa nisso aí, é uma lista. Então, qualquer coisa fora da lista, pronto, eu não sou feliz, porque essa lista não está completa. Agora, para ser infeliz, não precisa lista, só uma coisinha. Como a gente é injusto. Então, por que eu tenho um monte de regras que precisam ser cumpridas para que eu seja feliz? E qualquer regrinha eu já sou infeliz. Está vendo? Pronto. A minha mulher não me entende. Né? É muito simples, né? E a mulher fala, o meu marido não me entende. Coisa mais simples do mundo, tudo bem, ninguém se entende mesmo aqui nesse planeta, mas tudo bem, a gente tenta conversar, porque são dois cérebros completamente diferentes, né? As mulheres, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, porque elas têm uma ligação no cérebro, chama corpo caloso, que liga o direito e o esquerdo. Então ela faz direito, esquerdo, rapidinho assim, passa tudo rápido. Então ela está fazendo a comida, está falando da novela, está falando no telefone com a filha e está escrevendo uma receita aqui, tudo ao mesmo tempo. E o homem fica maluco, porque se ele está assistindo futebol e a mulher pergunta para ele não sabe assistir o futebol e responder. Ele tem que parar. O homem faz uma coisa por vez, né? Mulher não, faz 4, 5, então a gente fica perdido. Como é que pode, né? Eu tenho tentado fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu faço um treinamento, eu fico falando no celular e dirigindo para ver. Aí eu tomo multa, quer dizer, nem assim, quando eu estou treinando o meu cérebro, eu posso fazer uma coisa, mas tudo bem. Dizem que o cérebro do homem é 20% maior que o da mulher. Para nada, não serve para nada isso aí. Entendeu? Não usa. Bom, então, como que é essa coisa de permissão para ser feliz? Quais são as regras que nós colocamos para nós mesmos? Quais são as novas regras que a gente pode colocar? Então a proposta é: como é que eu vou me permitir ser feliz? Eu vou diminuir as exigências que às vezes nem fui eu que coloquei. Que nem aquela receita de peixe. Vocês conhecem essa história da receita do peixe? A mulher, a filha falou para a mãe: mãe, por que a receita do peixe da família, que é uma receita muito gostosa, tal, a gente tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe? A mãe falou: não sei, isso aí foi uma receita que me passaram. Eu faço assim, vem o peixe, eu corto 4 dedos. Mas por quê, mãe? Não sei. Vamos falar com a avó, né? A avó, ela que passou a receita. Vó, por que nós temos que cortar 4 dedos do rabo do peixe? Tem uma boa carne ali para fazer o peixe da família, que é uma delícia. Olha, não sei não. Quem me ensinou foi minha mãe. Tem 95 anos, vamos falar com ela lá, né? Ô Bisa, por que nós temos que cortar? Aí já estava a família, vai os agregados, os parentes, todo mundo querendo saber, porque já é, né? Por que nós temos que cortar 4 dedos do rabo do peixe? Não sei não, foi minha mãe, né? Aí já estava uma multidão, eles tinham um centro, eles foram no centro, pegaram um médico, baixaram o espírito da velhinha. Quando o espírito baixou, escuta, por que tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe? Por
Porque o meu forno era pequeno. Vocês estão rindo? Nós fazemos um monte de coisa porque o forno era pequeno. Se a gente não pergunta, por quê? Vem coisas de tradição. A tradição familiar. Ninguém pergunta por quê, né? Mas a tradição tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Sei lá, a tradição faz. Essas tradições são regras, são conjuntos de valores e crenças que dirigem a nossa vida e a gente não sabe por quê. Aí por que eu não sou feliz? Sei lá. Né? Puseram um monte de regra lá, meu trisavô, né? Que falava que tinha que plantar uma árvore para ser feliz. Eu vou plantar árvore aonde? No apartamento, entendeu? Não tem como plantar, então eu não vou ser feliz nunca, porque sem plantar árvore eu não vou ser feliz. Com esses, opa, para! Então o que eu preciso para ser feliz? Vou pôr regras. Quem sabe se eu acordar de manhã e acordar, né? Estou encarnado. É uma delícia, acorda de manhã, abre os olhos, cansado, às vezes, de vez em quando, ai, continuo encarnado, que bom, né? Que bom, eu às vezes acordo tão zureta que eu não sei se eu estou encarnado ou não. E aí eu falei, e se eu perguntar para minha mulher, ela é vidente, ela vai ver o espírito, não vai saber se eu estou encarnado ou não. Aí eu tento passar pela parede, sabe? Aí eu tenho umas topadas e falo, não, eu estou encarnado, quando eu não passo pela parede, eu estou encarnado, tudo bem. Então, se eu começo a agradecer, eu sou feliz porque eu estou encarnado. Eu sou feliz porque eu tenho oportunidades de experiências. Nós temos alguns padrões, inclusive da nossa sociedade, né? Nos Estados Unidos, eu escuto às vezes, eu gosto de conhecer pessoas. Existem alguns bilionários, né, que a gente, hoje em dia, no Brasil tá chique, fala bilhão para cá, bilhão para lá, não sabe nem o que é isso, mas tudo bem. Tem uns bilionários nos Estados Unidos que eles dizem com orgulho. Como é que faz pesquisa? Como é que você chegou nisso aí? Ah, eu fali 4 vezes. O cara faliu 4 vezes e fala com orgulho, porque eles entendem que o sucesso, não importa em que nível, pode ser felicidade, é uma escada, e a escada são feitas de degraus de fracasso. Então, para eu chegar no patamar do sucesso, eu tenho que passar por degraus do fracasso. Se eu não passar por degraus de fracasso, que a gente vai mudar o nome, vai falar experiência, porque fracasso tem uma conotação pesada. De novo, olha a palavra, como as palavras são fortes. Se eu tirar, eu não tenho fracasso, eu tenho experiência. Eles falam isso, eu experimentei, não deu certo, e aí eu continuei, porque aquela experiência não deu certo. Ah, mas se eu paro no degrau do fracasso, tem gente que tem 10 degraus, o 10º é o sucesso absoluto, realização pessoal, etc. Para no 9º, ah, não aguento mais, nada dá certo para mim, falta só um degrauzinho. Será que só falta um degrauzinho para a gente alcançar uma felicidade, uma realização, uma tranquilidade? É só olhar para trás e não tivemos nunca fracassos, decepções, nunca tivemos erros, nós tivemos experiências. O aluno perguntou para o mestre: mestre, como é que eu faço para ser feliz? O mestre respondeu: boas escolhas. É mesmo. Se eu tiver boas escolhas, eu vou ser feliz. Mas mestre, como é que eu faço para ter boas escolhas? Experiência. É mesmo. Eu tenho uma experiência, a experiência eu aprendo, aí eu vou ter boas escolhas e eu fico feliz. Mas mestre, como é que eu faço para ter experiência? Más escolhas. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos nós vamos ter más escolhas, mas elas fazem parte das boas escolhas. Mas se eu fico me punindo, me julgando por causa de uma má escolha, eu fico parado na má escolha. Eu não ganho experiência e não vou para a boa escolha. Todas as pessoas que se realizaram, sem exceção, passaram por dificuldades, por problemas. Se você ler a biografia do pessoal, passou por dificuldade, quebrou, faliu, teve problema, mas aí, hoje eu sou uma pessoa, porque eu aprendi com a experiência. Nós precisamos dar oportunidade ao nosso espírito para aprender. A doutrina espírita fala isso de uma maneira tão normal. Nós estamos aqui para aprender, ponto. Se não tem problema, o aluno quer aprender matemática, o professor não dá problema para ele, não aprende. Nós temos que ter problema. Então, eu olhando aqui assim, eu vejo que vocês não têm problemas, então fica difícil falar essas coisas, né? Só de olhar a minha mediunidade está boa hoje, ninguém tem problema aqui. Só que o problema vem sempre. 100% das vezes o problema já traz junto, grudado,
dentro dele a solução. Mas o que eu faço? Eu fico olhando o problema, não abro o problema, porque eu fico com raiva do problema. Se eu não abro o problema, eu não vejo a solução. Sempre, nunca virá um problema para cada um de nós que não venha a solução dentro. É só procurar. De novo, cadê o dente? Eu vou procurar. Bom, eu estou com um problema. Bom, se esse problema veio para mim, é para que eu melhore. Uma das funções do espírito encarnado é melhorar a nossa inteligência. Inteligência é a arte de avaliar, pensar e solucionar. Então, se tem problema para melhorar minha inteligência, eu fico brigando com o problema? Não tem lógica. E a gente faz isso o tempo todo. E por isso que a gente ficando parado, anestesiado, envolvido só com o problema, a gente não se permite ser feliz. Chegará um dia, vai ser difícil, né? Eu estou tentando comigo, não consigo ainda. Que quando vier um problema, ai que bom, mais um problema, yes! Né? Porque eu já sei que vai vir uma solução, eu já fico, yes, opa, legal, já veio uma coisa boa, né? Aquele otimista, né? Que pegou a lata de estrume e fala, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Né? Tem gente assim. Então, depende como você vai ver. Que permissão você se dá para ser feliz? Você dá permissão? E quais são as condições para ser infeliz? Aumente um pouquinho as condições para ser infeliz e diminua um pouco as condições para ser feliz. Quanto? Basicamente, puxa, posso agradecer? Uma das vibrações mais fortes que existe, mais intensa, que mais mexe no fluido universal. O fluido universal é esse mar de energia que nós estamos, que é movimentado pelo nosso pensamento, pela atitude, etc. e tal, é a gratidão. Se eu consigo agradecer uma situação, impressionante como muda um monte de coisa na nossa vida. Então, a gratidão. Vamos agradecer. Ah, mas eu vou agradecer? Que nem o Chichinoye, que agradece por tudo, né? Dá uma topada, obrigado pela pedra, né? Tudo bem. Eles entenderam, mas acho que eles... Tudo bem, eu não vou agradecer por aquilo que... Mas eu vou agradecer. O que tem de bom na topada? Pô, a topada talvez me evitou de eu ser atropelado ali na frente, por exemplo, né? O que tem de bom nessa situação? Eu vou buscar a experiência, o aprendizado. Quando eu mudo a palavra, não tenho fracasso, eu tenho experiência que me promete, que me propõe aprendizado, muda todo o jeito de ver. Aí eu consigo ser feliz, apesar dos problemas. E teria ido atrás dos meus sonhos. Que interessante, né? Como é essa coisa dos sonhos? A maioria de nós, né, tinha sonhos na infância, né? Idealizações, e aí a vida vai, isso não dá, isso não pode, isso não tem jeito. Quantas pessoas que conseguiram realizações pessoais, profissionais, porque não deram muito ouvido, porque isso aí não vai para frente, isso aí não funciona. Então, a pergunta é, o que te impede de você ir atrás do teu sonho? Porque eu não sei como ir atrás do meu sonho. Então vou dar uma dica aqui, que não é uma dica minha, lógico, mas é um aprendizado. Primeiro, a gente vai para o Evangelho. O Evangelho está lá escrito bem claro: pedi e obtereis. Não está? Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Isto é, bate, vibra, põe fé, põe convicção, que a porta vai abrir, que a coisa vai, os caminhos vão abrir. Tudo bem. O Cristo não falou assim: pedi, tem que saber como você vai conseguir e obtereis. Não, ele pulou isso aí. Ele falou: pedi e obtereis. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já pôs uma carta no correio? Já. Quando você põe a carta no correio, logicamente, obviamente, você escreve lá o destinatário, né, o remetente, põe lá o CEP, sela a carta, põe o conteúdo, e aí quando você chega lá, na hora de dar a carta lá para a mocinha, para o rapaz, você tem que fazer algumas perguntas, lógico. Você não vai pegar uma carta tua, você vai pôr ali, você tem que fazer umas perguntas. Você não vai pondo a carta. Por exemplo, você chegou e perguntou para o pessoal do correio o nome, o RG e a idade do carteiro que ia levar a tua carta. Vocês perguntaram? Não perguntaram? Não? Bom, pelo menos você perguntou qual era o carro e quais eram as ruas que iam passar a tua carta. Não perguntaram? Vocês simplesmente entregaram a carta e foram embora? Que fé que vocês têm! Eu digo que se a gente usar a fé do tamanho do correio para a nossa vida, nós vamos mudar a nossa vida. Como é isso aí? Uma carta pequenininha, uma cartinha pequenininha, o preço é baratinho.
Você põe lá, paga o preço, o selo, tudo bem. Uma carta caixa grande, o negócio você paga mais. Quando você faz um pedido, pedir obtereis, que o Cristo falou, ele está falando que nem um correio. Ele está falando assim, você tem que pedir, você tem que saber como você vai conseguir. A maioria das pessoas eu pergunto, você gostaria de ter um serviço melhor? Que fosse mais perto da sua casa? Que você tivesse mais recurso financeiro, ganhasse mais? Que você se realizasse? Que você estivesse ajudando as pessoas lá? Que fosse no propósito de vida? Eu quero. Por que você já pediu? Eu não sei como. Ninguém está perguntando como. Como não é com a gente, é com o correio. O correio é que sabe como. Mas a gente quer se meter no correio. Tem que falar, bom, Deus, você vai fazer desse jeito. O cara do correio fala, mas eu tenho meu sistema aqui, você vai querer inferir no meu sistema? A gente quer inferir no sistema divino. A gente não põe a carta no correio porque a gente quer saber como. Não. Eu só ponho essa carta no correio se você me disser como a minha carta vai chegar. Senão, eu não ponho. A gente faz isso com a vida da gente. Por que eu tenho que saber como? Não precisa. O próprio Cristo falou, pedi obtereis. Ele pulou o como. Uma lição. Ele falou, não estou falando. O Cristo falou, pedi obtereis. Você está falando para pedir obter. Bate, vibra, paga o que você tem que pagar. Você quer um emprego melhor? Vai estudar. Melhora teu estudo, melhora tua aparência, melhora teu perfume, e aí espera que a vida vai trazer. Faz a tua parte, paga o que você quer. Isso é todo mundo. Mas não tem que saber, mas a gente não sabe por que as pessoas não vão atrás do sonho? Porque elas dizem, eu não sei como, então eu não vou pedir. O que precisa para pedir, pessoal? Uma folha de papel, um lápis, pode ser uma caneta. Escreva o que você quer. Senhor Jesus, Deus, divindade, força maior do universo, porque o nome que você quiser. Eu gostaria da minha vida isto. Claro que eu vou fazer um pedido de acordo com o que eu acho que dá para bancar, né? Eu quero ser presidente da minha empresa. Você banca? Não, então não vai pedir, né? Pedir como adulto, não como criança. Minha filha tinha 16 anos, uma das minhas filhas tinha 16 anos. Pai, eu queria uma moto. Eu falei, você queria uma moto? É uma motinho, Não tem carta? Mas é uma motinha dessas que pode andar. Eu falei, que bom, vai esperando. Que sou louco eu, entendeu? Olha, imagina. Não tem, mas Deus é assim. A gente faz uns pedidos, Deus fala, meu Deus, pedido de criança de novo. Vamos pedir como adulto. Mas vamos pedir. A gente não pede. Ficou proibido pedir. Hoje em dia, não, a gente só pede errado. Tem que pedir certo, tem que aprender a pedir. E está escrito lá, é só ler o capítulo da fé. Pedir obtereis, como é que faz a prece, está tudo escrito lá no Evangelho, tranquilo. Então eu posso ir atrás do meu sonho? Pode. Mas o meu chefe disse que esses meus pensamentos não funcionam. Se o cara do Facebook tivesse visto os amigos, imagina, você acha que alguém vai querer ficar vendo a vida dos outros no celular? Né? Logo alguém vai falar, que besteira, ninguém vai querer ver a vida dos outros. Entendeu? O cara aí. Então, peraí. Muitas vezes eu tenho um sonho, e esse sonho é a minha propósito de vida, vem do meu espírito, da minha oportunidade de crescimento. Tudo bem. Mas não deu certo. De novo, você teve uma experiência e não deu certo. Você pedir de novo, melhora esse sonho teu, né? Dá escreve melhor, modifica o que você quer mesmo, vê se é isso que te é bom mesmo. Quer dizer, avalia. Não fica, eu não peço porque uma vez eu pedi, não deu certo, eu fiquei triste. É interessante. As pessoas dizem assim, eu tenho medo de me frustrar. E por isso eu vivo frustrado. Não tem lógica, né? Não. Por que você não vai? Porque eu tenho medo de frustrar. Então vive frustrado. A pessoa vive frustrada porque tem medo de se frustrar. Não tem lógica. O ser humano não é muito lógico nessas coisas. Então, pera um pouquinho. O que eu peço? Vou pedir, obterei. Vou pedir o como, e vai vir. Mas eu não sei como isso vai acontecer. Deixa. Eu tenho muitas, é muito interessante. Eu tenho uma máquina no consultório, uma máquina diferente lá, de um atendimento e tal. E eu adorei essa máquina, mas eu não tenho muito tempo para usar. É uma máquina terapêutica. Eu fiquei pensando, aí um dia eu pensei, essa máquina precisa utilizar melhor, é muito potencial. Puxa, podia vir alguém, até em um lugar que eu sabia que trabalha, que alguém de lá, vou tentar falar com essa pessoa desse outro lugar que eu sei que trabalha com essa máquina. Bom, seria interessante. Então, eu pensei, nem escrevi, pensei. Passou uma semana, eu atendi uma paciente, no meio da conversa, a paciente me fala da máquina. Eu tenho essa máquina. Eu só tenho essa máquina. Eu conheço uma pessoa que trabalhava com essa máquina e não trabalha mais. Ela vem aqui para o bairro. Meu Deus do céu. Mas trazem na mão as coisas, pessoal. Eu falei, mas não pode. A gente precisa tomar cuidado com o que pede daqui a pouco, porque as coisas vêm. Cuidado com o que você pede que vem.
É muito forte. Esta é uma lei inexorável. Pede, mas pede sem expectativa, sem exigência que tem que ser daquele jeito. Olha, legal, se vier, legal. Olha, se vier um trabalho melhor, uma situação melhor, marido melhor não adianta, porque você troca de marido, é tudo igual. É 6 por meia dúzia. Pede para melhorar o teu, aí quem sabe, dá um jeito. Existem ainda uns milagres que o Cristo está despendendo na terra, sabe, essas coisas assim, mas tudo bem. Legal? O sonho. Por quê? Então quem sabe chega no final da vida, não, eu fui atrás dos meus sonhos. Alguns eu consegui, outros não. O que o outro vai pensar? E isso nos limita, porque eu coloco uma limitação da minha cabeça no outro, achando que o outro vai pensar, opa. Ele chama isso de vício. E se a gente perceber, quase todos nós somos viciados nisso aí, né? Eu brinco que eu adoro pochete. Pochete é essa coisa feia que o pessoal fala que é feio, que fica na cintura. Eu ponho todos os documentos ali, então, para mim é uma delícia. Fico com a mão livre e tal, ando para todo lugar. Ou minhas filhas falam, pai, isso é horrível. Eu falo, ai, mas eu adoro, entendeu? Então eu fiz um teste comigo, entendeu? Eu compro a minha pochete, ando para cima e para baixo e não ligo mais se o pessoal acha que é feia, bonita. Para mim é ótimo. Eu não tenho preocupação, ponho tudo lá, não fico preocupado com os bolsos, está tudo lá. Quando eu preciso de documento, está tudo lá. Pronto, tranquilo. Para que eu vou ficar, porque isso é fora de moda, isso, daqui. Bom, depois que a gente fica velho também, a gente não liga para muitas outras coisas, mas tudo bem. Vício. Teria me preocupado menos com o que os outros vão pensar. Com isso, eu vou começar a avaliar a minha vida por mim mesmo. Lógico, nós temos bom senso, mas não vou sair de cueca na rua porque eu não ligo porque os outros pensam. Aí é outra conversa. Nós vamos aí, tá atravessando o direito das outras pessoas de ver uma coisa horrível de cueca na rua, essa coisa toda. Mas a gente pode, ter bom senso. Mas mínimas detalhes, por que eu não faço isso? Porque eu vou fazer, puxa, eu tenho um sonho de fazer aula de canto. Mas o que os outros vão pensar? Eu sou tão desafinado. Não vai fazer aula de canto, qual o problema que você está desafinado? Você vai fazer a tua parte. Então, dentro de um padrão, eu não vou mais preocupar, porque no leito de morte, isso não tem mais motivo, não tem interesse. Só que a gente ainda fica viciado. Fica nesse circuito vicioso do que o outro falou. E isso é assim, às vezes a gente aprendeu. Muitas vezes a gente ia sair de casa, era criança, não, põe essa roupa, não sei o que, filhinho, não sei o que. O que os outros vão pensar de você? Quer dizer, a gente já educa as crianças com esse malveso, com essa mal educação. O que os outros vão pensar? Eu estou pensando isso em você, não, os outros vão pensar. Então, avaliação. O quanto eu me importo, o quanto eu dirijo a minha vida, o quanto eu penso que roupa eu vou pôr, isso aqui, pensando no que os outros vão pensar. E aí, a gente... as mulheres até conseguem perceber o nível do sapato que está um pouquinho desfiado lá na pontinha, né? Mas os homens não percebem essas coisas, né? É muito interessante. As mulheres têm umas preocupações com o cabelo, com a pele. O homem não vai ver isso aí. Outra mulher vê, mas o homem não vê, né? Mas também, digamos que veja, e digamos que tenha algum tipo de... Qual é isso? Qual é a importância disso? Se você colocar no teu processo de vida, vale a pena esse tipo de vício, esse tipo de preocupação? E aí o Cristo nos dá outra lição fantástica disso aí. Ele disse certa vez, provavelmente para um escriba, não tenho certeza: por acaso eu sou mau porque o teu olho é mau? Isso é psicologia profunda. Isso se chama projeção, a projeção da sombra. Então, por acaso eu sou mau porque o teu olho é mau? Quer dizer, se você tem o olhar e está vendo em mim uma coisa ruim, eu sou ruim por causa disso? O Cristo perguntou, por acaso eu sou mau porque o teu olho é mau? Ele jogou para a pessoa. Olha uma lição aí que eu não preciso me preocupar, entre aspas, com o que os outros vão pensar. O problema é deles, entre aspas. Eles vão gastar energia comigo à toa. Então, a lição do Cristo, porque nós temos uma interpretação, uma percepção, um julgamento, muito de acordo com os nossos padrões, que às vezes estão equivocados, né? Aprendi a não julgar, porque entendo que quem somos nós para julgar? E o Cristo o tempo todo fala para não julgar, para não ser julgados. Tudo é uma outra lei inexorável. Tudo que eu julgar nos outros, eu vou ser julgado por algo semelhante. Não tem jeito. Eu cansei de ver gente, sabe? Trabalhei muito com psicoterapia,
de vir falar, o meu pai, porque um homem, porque meu pai fez isso, meu pai era mulherengo e fazia isso, não sei o que lá, e condena o pai, critica o pai, e vai crescendo, tá? Casa, e fica, aí daqui a pouco ele se vê envolvido, sem perceber, num campo afetivo extraconjugal, e ele fala, meu Deus, agora eu entendo meu pai. Toda vez, mas eu cansei de ver gente, a minha mãe, como é que ela fez aquilo? Aí a pessoa se vê envolvida, mas vi muito disso. Então assim, tudo aquilo que eu criticar e julgar, a vida vai trazer para que eu veja, você fala que é fácil? Eu digo para as pessoas, a pessoa é viciada, imagina, é uma sem vergonha. Eu falei, tira o açúcar. Quem criticar viciado aqui, tira o açúcar, fica sem comer açúcar, vê o que acontece. Aí você vai entender o cara que é viciado, porque o açúcar é parente da cocaína. Tira o açúcar, só faz mal o açúcar, não faz bem nenhum, pode tirar. Aí você experimenta o que é um viciado, pronto, você vai entender um viciado no âmago. Eu estou 10 dias limpo, dessa vez 10 dias limpo, não é assim que o viciado fala? Eu estou 10 dias sem açúcar, resolvi parar 10 dias, eu já parei o leite, já parei o glúten, porque são outros vícios, e o açúcar eu não tinha conseguido parar, estou 10 dias limpo de açúcar. E estou contando todo dia, que nem Alcoólatras Anônimos, sabe aquele dia? Cada dia basta a sua aflição, aquela coisa toda. Estou 10 dias limpo, estou me segurando. Passei aí, e eu tenho um olhar para isso aí. Passando a escada, eu vi um bolo ali que a mulher estava comendo. Meu Deus, na hora. É igual viciado. Eu li o bolo, já me salivei e falei, meu Deus do céu. Deus me liberta da minha tentação, porque eu adoro, sou viciado, não posso ver um bolo, né? Não podia. Agora eu estou fazendo um trabalho comigo, 10 dias limpo. Cada dia eu tiro. Tira. Não critico mais, não. Eu criticava viciado, eu não. Chegava um pedaço de bolo, eu ficava maluco, eu ficava pensando naquilo. Como é que viciado faz? Não é assim que eles agem? Simples. Não, eu não jogo mais ninguém. Cada um com sua questão, eu estou aqui para me ajudar as pessoas que vêm até mim, mas julgar nada. Tudo que eu julguei na minha vida, a vida trouxe para mim. Tudo que eu julguei a outras pessoas, a vida trouxe tudo para mim e falar, verdade, né? Não é tão fácil. E o último, então, teria me preocupado menos com a opinião alheia, teria me permitido ser mais feliz, teria trabalhado menos, teria ficado mais tempo com os meus amigos e parentes. O tempo não existe. O tempo é uma imaginação, uma invenção. Você está num ponto de ônibus de noite, um lugar meio ermo, você mulher, e daqui a pouco chegam 2, 3 pessoas ali mal encaradas, e você já fica ali rezando para o ônibus chegar logo. Demora 10 minutos esse ônibus, mas demorou 2 horas, uma eternidade. O tempo não passou. Muda o jeito, você está num ponto de ônibus, aí chega aquele teu colega de trabalho, que você já está na paquera, já está naquela coisa, algum tempo tal, e ele fica ali, aí começa a chegar perto e começa a conversar, 10 minutos, mas já chegou o ônibus, hoje que devia demorar. Não é assim? 10 minutos é 10 minutos ou 10 minutos? Depende como você coloca a tua atenção. Então é lógico, hoje nós temos dificuldades. Claro, às vezes o trânsito, às vezes trabalha longe, não tem muito tempo para ficar, muitas vezes com a família, com os amigos, mas quando fica, não fica. Por quê? Porque você não fica no inteiro, você não fica ali. Você fica com o teu filho, você fica com o teu filho. Se você fica com o teu filho assistindo futebol, você está assistindo futebol, você não está com o teu filho. Se você fica com a tua filha, mas fica mexendo no celular, você não está com a tua filha, você está mexendo no celular. Qual o tempo realmente que a gente fica inteiro com as pessoas? Quando você fica 10 minutos com uma criança, inteiro, ela se sacia. Mas você fica 2 horas, não dá atenção, ela fica te perturbando o tempo todo, te chamando, não sei o quê. Por quê? Você não está inteiro. O tempo é nutrição, você nutre. Então, como é que eu vou chegar no final da minha vida e falar, não deu tempo? Um dia eu trabalhava muito, mas quando eu ficava, era 5 minutos, mas era 5 minutos inteiro. Para o mundo, que eu vou ficar 5 minutos agora. É tão pouco, mas esses 5 minutos vai ser lembrado. Meu pai trabalhava muito, mas quando ele ficava comigo, ele brincava comigo, e eu sentia
que ficava comigo. Você sabe como é. Está com uma pessoa e ela não está com você? Não está. Onde está teu pensamento, está tua alma, está teu espírito. Está escrito no Evangelho também. Então, como é que eu vou poder chegar no final da minha vida e não vou ter arrependimento? Podia ter ficado mais com os meus filhos, com a minha família, com meus amigos. Eu vou usar o meu tempo de forma adequada. Quando eu estiver com as pessoas, eu estou com as pessoas. E hoje nós temos muitas distrações. Muitas distrações, né? E essas distrações às vezes dificultam os nossos relacionamentos, né? Que nem aquele senhor que chegou na casa dele e ligou para a médica, otorrino, falou: olha, a minha esposa está com problema, ela não está ouvindo direito, eu converso com ela, ela não está ouvindo bem, eu gostaria que a senhora colocasse um aparelho no ouvido dela para ouvir melhor. Ah, sim, senhor. Então faz um teste para a gente saber que aparelho a gente vai colocar. Qual a distância, mais ou menos, que ela está ouvindo, não ouvindo? Ele falou: tá bom. Então chegou em casa, a mulher estava cozinhando, chegou na porta da cozinha e percebeu, mais ou menos, falou: bom, aqui deve ter uns 5 metros. Tudo bem, vou ver. Mulher, o que tem para jantar? Nada. Não um passinho. Mulher, o que tem para jantar? Nada. Mais um passinho. Mulher, o que tem para jantar? Nada. Mais um passinho. Mulher, o que tem para jantar? Nada. Mais um passinho. Mulher, o que tem para jantar? Frango, já falei 5 vezes. Enquanto eu vejo, né, o cisco no olho do outro, eu não vejo a trave no meu. Uma lição evangélica através de uma piada que ensina muito, porque nós costumamos ver os problemas nos outros, as dificuldades nos outros, e a gente não tem tempo para curtir, para poder aprender. Meus amigos, talvez a gente fazendo algumas considerações, modificando coisas pequenas que só dependem de nós, que não tem custo financeiro, porque qualquer coisa que você vai falar de custo financeiro já é problema. Não tem custo. É uma mudança no pensamento, é escrever um sonho, é reavaliar o tempo que eu estou com o meu familiar, com o meu amigo, é reavaliar as palavras, atitudes, pensamentos no meu trabalho, na minha família, coisas que não têm custo financeiro nenhum, que só dependem de um esforço, e de um esforço que com certeza teremos retorno, ganharemos com isso aí. Quiçá poderemos chegar no ocaso da nossa vida, falar: eu fiz tudo que foi possível. Todo mundo vai conseguir tudo? Ainda não, porque nós temos limitações mentais, mas a abundância divina é para todo mundo ter tudo. Mas, por uma questão, como diz no Evangelho, de inteligência e de usar as forças, cada um vai ter uma situação e outra. Mas eu posso chegar no caso da minha vida, fiz a minha parte, conquistei, tenho minha realização, meu sucesso, estou feliz, estou tranquilo. E quando passarmos para o outro lado da vida, quem sabe, fala: puxa, aquelas minhas atitudes mentais, de palavras, aquelas pequenas mudanças, me proporcionaram perceber que eu não fiquei perdendo tempo, reclamando de uma coisa e de outra, porque a reclamação é um vício terrível, que só traz vibração negativa. Puxa, então eu aproveitei meu tempo. Tenho coisas para fazer? Sim. Vou ter a oportunidade de, no mundo espiritual, aprender mais coisas. E quando eu retornar, na próxima reencarnação, eu vou estar então com mais aprendizados, com um novo jeito de observar a vida. Quem sabe nós poderemos então dizer: eu sou feliz. Porque eu ensino, eu aprendo na doutrina do Cristo detalhes que Ele me ensinou e que podem ser colocados na prática, no meu dia a dia, a partir de hoje. Quem sabe poderemos chegar em casa e pensar: puxa, hoje eu estou um pouco melhor que ontem. E com esse movimento, amanhã poderei estar melhor que hoje. E aí os espíritos que nos acompanham, que torcem por nós, que querem a nosso melhor, estarão com certeza nos ajudando e nos mostrando e provando que com a nossa mudança interior, a tal da reforma interior, nós sairemos melhor desta encarnação. E vibraremos para que outras pessoas saiam melhor também. E aí formaremos uma rede de pensamentos e pensadores que vão
contaminar positivamente o meu vizinho da frente, o meu vizinho de trás, do lado, e quem sabe poderemos mudar um pequeno mundo que nós vivemos. Quando a gente muda o pequeno mundo do nosso trabalho, da nossa família, isso pode irradiar para um mundinho um pouco maior da vizinhança, quem sabe até um pouco maior no bairro, quiçá um dia na cidade, no estado e no nosso país. Mas tudo vai começar do nosso mundo interno. É assim que a gente vai mudar o nosso mundo. Mudar o mundo interior para mudar o mundo exterior. Que nós possamos então sairmos daqui com um coração esperançoso de dias melhores e noites melhores para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.